noite, Hope. Sejam todos bem-vindos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos começar o ano louvando ao Senhor, adorando a Deus e também ouvindo a sua bendita palavra. Que Deus abençoe ricamente o seu novo ano, abençoe a sua vida, seu casamento, seu emprego, seu salário, suas finanças, porque nós temos realmente um Deus que cuida de nós. Amém? O tema para esse mês, então, é um dia de cada vez. E realmente não há como viver dois dias de cada vez. Então nós temos que nos contentar com um dia de cada vez. E o dia de hoje, nós vamos falar sobre hoje é o dia. O que nós temos em nossas mãos é hoje. Nós vivemos uma geração em que todos falam que nós vivemos a geração da ansiedade. Que a doença do século é a ansiedade. Mas a ansiedade sempre fez parte da vida humana. Não é de hoje. Não é de hoje. Parece que eles querem que as pessoas pensem mais nisso, na ansiedade. Mas, biblicamente, a ansiedade sempre existiu. É que imagine na época de Jesus, a quantidade de pessoas que tinha no mundo. Agora imagine hoje, que nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Vivemos num mundo consumista, num mundo que precisa produzir cada vez mais, que as pessoas precisam consumir cada vez mais. Então nós nos tornamos mais ansiosos, mais preocupados. E muitas vezes o que acontece? Nós nos esquecemos que viver assim é um sofrimento. O texto que nós vamos meditar está em Mateus, se você puder abrir a sua Bíblia, está lá no Sermão do Monte, o famoso Sermão da Montanha ou do Monte, em Mateus 6,34, apenas um versículo, e depois nós vamos pensando um pouco aqui no que Jesus falou, nesse contexto, Mas em Mateus 6,34, Jesus trazendo o seu mais profundo ensinamento, que é o Sermão do Monte, ele diz assim, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. E geralmente nós somos tão preocupados, que nós podemos estar aqui, sentados, adorando a Deus, ou deveríamos estar todos em sintonia com o céu, ouvindo a palavra, e é possível que tenha pessoas entre nós que está preocupada em acordar cedo amanhã. Então Jesus diz, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Feche seus olhos. Curva sua cabeça, vamos falar com Deus em oração. Obrigado, Senhor, pela oportunidade e o privilégio de estar vivendo hoje, de ter começado mais um ano em nossas vidas. Obrigado porque nós temos provas suficientes de que 2025 o Senhor nos abençoou, cuidou de nós, nos consolou, nos corrigiu,
nos exortou, mostrou seu grande amor por nós. E não é diferente para este ano, não será diferente para nenhum dia desse ano. Então, use essa palavra, a tua palavra, para trazer aos nossos corações paz, fé e confiança nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, para compreender, olha só, para compreender esse versículo, nós precisamos colocar esse versículo dentro de uma estrutura maior do Sermão do Monte. O Sermão do Monte tem 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então, eu acredito que Jesus deve ter ficado horas falando para as pessoas. Não foi uma pregação da época de hoje, né? Na época de hoje o pastor tem que tomar cuidado, né? As pregações estão tão rasas e tão curtas que está difícil até de você explicar o texto, porque as pessoas querem, por causa da ansiedade, né? A preocupação de sair, ir embora para casa e fazer as coisas. Eu lembro que uma vez eu pregando e eu falando a respeito desse assunto, e eu falei para as mulheres, né? Não se preocupem em sair daqui do culto correndo para chegar em casa e lavar a panela e arrumar a casa. Você vai ter isso amanhã, se você estiver viva. E falei um pouco nesse assunto. Aí no final do culto uma irmã veio falar comigo, e ela falou justamente isso. Falou: pastor, eu sou uma pessoa ansiosa e demasiadamente preocupada com a limpeza e a organização da minha casa. Eu falei: irmã, você tem que ter zelo pela tua casa. Claro, qual é a mulher que não quer a casa bonita, arrumada, né, tudo organizada, limpa, roupa passada? Quem não quer, né? E muitas não têm empregada, ou a maioria não tem, né? Eu falei: irmã, não está errada. O problema é o exagero, é o excesso de preocupação com aquilo que você vai ter para fazer demais amanhã, depois da manhã, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Então, nesse texto, para compreender, Jesus falou outras coisas para chegar nesse versículo. Ele não falou somente: ó, não inquieteis, vai, fica quieto, não se preocupa. Ele deu um parâmetro para as pessoas entenderem isso, porque senão a gente não entende. E por que Jesus falou isso? Porque está num contexto. Primeiro, ele precisava corrigir, nós precisamos corrigir 2 tendências humanas. É humano isso aqui, não é de época, não é sazonal, é humano. Então Jesus precisava ensinar isso para nós. Primeiro, a ansiedade é causada pela busca exagerada, como a irmã que está exageradamente preocupada em limpar a casa e limpar as panelas. A maioria das pessoas busca exageradamente as coisas, e principalmente bens materiais. Isso é uma forma de muitas pessoas serem enganadas, viu? Cuidado. Muitas pessoas estão sendo enganadas por causa desse exagero que elas têm em conquistar alguma coisa, ter alguma coisa. Eu preciso comprar, eu preciso ter aquilo. E a segunda coisa, a ansiedade causada pelo medo do futuro. Então Jesus precisava corrigir 2 tendências humanas, que é a busca exagerada pelos bens materiais e a ansiedade causada pelo medo do futuro, de amanhã.
Por incrível que pareça, se nós falarmos para nós mesmos, amanhã não pertence a você. Aí você vai falar, é verdade, amanhã não pertence a mim. Mas daqui a 5 minutos, nós vamos voltar a estar preocupados de novo com amanhã. Isso não é incrível, não? Essa é uma tendência causada pelo medo do futuro. E aqui se encontra o versículo que nós lemos, versículo 34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. E agora, para entender o não vos inquieteis, como baixar como tirar um pouco o pé do acelerador, né? Como fazer isso, Jesus? Como tirar um pouco o pensamento desse mundo, a cabeça desse mundo, da obrigação de ter as coisas, de fazer as coisas. Primeiro, o Pai, Jesus está dizendo assim, o Pai cuida do que é necessário na nossa vida. Isso está no versículo 25 e 26, que está antes, né? O Pai cuida do necessário. Então, a primeira coisa, Jesus fala assim, olha, por que eu não devo ficar ansioso com amanhã? Por que eu não devo ficar ansioso em ter as coisas? Porque o Pai cuida do que é necessário. Ele fala assim, se Deus cuida das aves, que não plantam, não colhem, quanto mais cuidará dos seus filhos. Se Deus não deixa os passarinhos passar fome, por que Deus vai deixar você passar fome? Então não há razão para você se preocupar exageradamente. Ele fala assim, Jesus fala, a ansiedade não resolve nada, e não resolve mesmo, e nunca resolveu. Ele fala assim, quem de vocês pode, com a preocupação, acrescentar um côvado à sua vida? A ansiedade, ele está dizendo, é improdutiva. A ansiedade só atrapalha a nossa vida. Ela não só atrapalha amanhã, e amanhã não chegou, ela atrapalha hoje. E você não vive bem hoje, porque o amanhã não chegou, você está preocupado e você não pode fazer nada. Jesus fala assim, vocês não podem acrescentar um côvado à sua vida. Sabe qual é a medida de um côvado? Um côvado é essa medida aqui, em média 45 centímetros. Você não consegue acrescentar na tua vida, porque você não é dono da sua vida. E Jesus fala ainda, Deus veste a erva, até a erva do campo, mais ainda seus filhos. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vocês? Jesus está dizendo assim, o nosso Pai Celestial vai prover tudo, porque Ele é Pai. Qual é a função do Pai? Prover alimento para os seus filhos. E se você é pai, como eu, que já trabalhei bastante para criar meus filhos, fiz tanta hora extra, irmãos, que você não tem ideia, porque eu tinha um compromisso de criar os meus filhos. Deus tem um compromisso conosco, de cuidar de nós. E se você, homem, se acha um homem capaz, dedicado para cuidar e criar dos seus filhos, imagine o quanto Deus faz por nós. Se você é zeloso pelo seu filho, imagine o quanto Deus é por você, homem. Tem muitas mulheres que, aqui deve ter, né? Que faz papel de mãe e de pai, né? Trabalha, sustenta a casa, sustenta o lar, cuida dos filhos. Algumas têm jornada dupla, né? Como fala hoje.
mulher, você que faz tudo isso, que é zelosa e preocupada com a sua família, Deus é mais responsável do que você. É isso que Jesus está falando. Ele não está falando para nós, ó, pare de trabalhar, fique sentado na cadeira, na rede. Ele não está falando nada disso. Nós temos que trabalhar, temos que fazer a nossa parte, mas ele está falando assim, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Coloque o amanhã nas mãos de Deus. Jesus falou assim, os pagãos se desesperam, os gentios correm atrás, eles ficam preocupados, o que comer, o que beber, o que vestir. Os pagãos se desesperam. Os pagãos eram aqueles que não acreditavam em Deus, no Deus que nós cremos. Então eles ficavam desesperados, ficavam ansiosos, se desesperavam no que iam comer, no que iam beber, no que iam vestir. Mas Jesus falou assim, eles são assim porque eles não têm um pai. Vocês têm um pai celestial. Aleluia. Você tem um pai celestial ou não? Eles já são pagãos por causa disso, porque eles não têm pai. Então eles se desesperam. Mas quem tem um pai não entra em desespero, não fica inquieto. Jesus ainda fala no versículo 33, né? A prioridade cura a ansiedade. Só uma forma de você curar a ansiedade. Ele diz assim, ó, busca o reino de Deus. Em primeiro lugar na sua vida, busque o reino de Deus. Ele está querendo dizer, esta prioridade, que é buscar o reino de Deus, vai curar a sua ansiedade. Eu converso muito com algumas pessoas sobre teologia, né? Hoje mesmo estava lá num grupo, tentando responder lá umas perguntas, né? Tem pastores, professores, né? E uma vez eu falei para uma pessoa, uma das tarefas mais difíceis que Jesus nos deu, uma das mais difíceis, qual que é? É essa. Não se preocupe com o dia de amanhã. Essa é uma das tarefas mais difíceis que Jesus deixou para a igreja. Viva hoje. Você não tem como viver amanhã, viva hoje. Essa é a tarefa mais difícil que tem. E por muito tempo, uma das tarefas mais difíceis da minha vida, como trabalhador, pai, esposo, pastor, uma das tarefas mais difíceis da minha vida já chegou a ser essa. E é difícil mesmo. É difícil você falar assim, não vou me preocupar com amanhã. Mas pense bem, se você colocar o dia de hoje, se você colocar em ordem, o seu relacionamento. Se você colocar em ordem o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com Deus, por que você tem que se preocupar com amanhã? Você na verdade tem que desfrutar do dia de hoje. É isso que Jesus está falando. Ou seja, coloque Deus como prioridade
não as necessidades. Coloque Deus como prioridade. E finalmente, o versículo 34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. E olha que nós temos ainda quantos dias pela frente, hein? 300, só passou 10 dias só, né? 355 dias ainda só esse ano. Eu quero ir até os 85, 90, tem muito tempo, né? Não sei se eu chego lá, né? Mas eu quero. Não vou ficar preocupado com isso. Mas a minha oração é a Deus, me dê saúde, vida, tempo. Então, vamos aplicar isso na nossa vida mais agora. Esse amanhã, essa preocupação, essa inquietação. O que significa no grego essa palavra? Não vos inquieteis. Está dizendo, os inquietos estão divididos interiormente. Ele não consegue se concentrar. O inquieto está dividido entre o hoje e o amanhã. O inquieto tem a mente fragmentada. Não é triste isso, não? A mente dele não está pensando corretamente, não está focada. E também significa, a inquietação também significa ser puxado. A pessoa é assim, ó, está inquieta, né? Está para lá e para cá. As preocupações puxam ela para lá, puxam ela para cá, levam ela para lá, levam ela para cá. É uma pessoa inquieta. Então, para nós encerrarmos a nossa mensagem, e para você levar para sua casa, e eu até sugiro para você, anote aí, quem tem costume de anotar, anote aí. Primeiro, não viva hoje carregando o peso de amanhã. Se você confia em Jesus, você não pode carregar o peso do amanhã. Jesus está com você hoje e Jesus estará com você amanhã. E a Bíblia diz que Ele é fiel, ontem, hoje e eternamente. Planeje. Jesus nunca falou para as pessoas não planejar. Planeje sem ansiedade. Esta é a ideia. Planejar é ficar focado, não é ficar inquieto. Planeje sem ansiedade. Segundo, não antecipe preocupações que pertencem ao futuro. Não antecipe preocupações. Já é dito que mais de 90% das coisas que nós nos preocupamos não vão acontecer. Quem sabia disso? Sabia disso, Eber? Mais de 90% das coisas que nós nos preocupamos não vão acontecer. Não tem pessoas que ficam com medo de sair de casa com o carro? Eu conheço pessoas que têm medo de sair, abrir o portão de casa e sair com o carro, porque ela tem medo de ser roubada, ela tem medo de parar no farol. Aí fala, mas você quando já foi assaltado quantas vezes? Eu nunca fui assaltado. Então por que essa preocupação? Ainda até algumas pessoas têm trauma, né? Mas a maioria. Eu lembro uma vez na porta da igreja, como se eu chegasse na Hope aqui, ó. Como se eu estacionasse meu carro ali, ó. Lá na década de 90, como se fosse estacionar meu carro ali, ó. Um cara sentado do outro lado da rua, eu vi o cara, eu vi ele levantando quando eu parei o carro, eu falei, ixi, vou ser roubado. O cara já sacou a arma assim, colocou a arma no meu peito assim e falou assim,
dá a chave do carro. Eu falei, só deixa a minha família sair do carro primeiro. Meus filhos eram mais novinhos. Saiu todo mundo do carro, dei a chave para a criatura, pegou meu carro e foi embora. Imagine que se eu tivesse um trauma disso, não vou nem na igreja mais, porque vão me roubar na porta da igreja. Não dá nem para ir na igreja mais, né? Você vai na igreja, te roubam. Vou deixar o carro em casa agora, vou de Uber. E se Deus falar assim, ninguém nunca mais vai roubar o Elias, porque eu não vou deixar. Eu nunca mais fui roubado. E não tenho medo disso. Então, a ansiedade são, terceiro, né? Agora terceiro, a ansiedade são dores antecipadas. Pensou? Você nem sabe o que vai acontecer, se vai acontecer, e qual a probabilidade de acontecer, e a ansiedade te produz dores antecipadas. Eu mandei o currículo na empresa, eles estão avaliando, será que não vão me chamar? Será que eu tenho capacidade? Será isso, será aquilo, será isso, será aquilo? Não deveria ser difícil, irmãos, eu sei que é, mas não deveria ser difícil. Senhor, meu Pai Celestial, eu vou entregar esse currículo na Mercedes-Benz, eu quero trabalhar lá. Senhor, vou entregar o currículo. Senhor, entreguei o currículo. Está nas mãos da empresa e nas mãos do Senhor. Eu sei que é difícil viver assim, irmãos, mas é dessa maneira que Jesus quer que a gente vive, porque Ele nos ama e cuida de nós. Quarto, direcione a sua energia para aquilo que tem valor. A gente se preocupa com tanta coisa que nem merece tanta preocupação. Gastamos uma energia terrível. Brigamos com a esposa, discutimos com o marido, brigamos com os filhos e falamos e reclamamos, e brigamos na empresa, com a liderança. Direcionamos nossa energia a tanta coisa, e Jesus falou assim: busque o reino de Deus. Se direcione a sua vida a isso. Aproveita que o ano está começando. Tem pessoas que não gostam, né, de fazer resoluções de ano novo. Eu gosto, eu acho bom, é compromisso. Nós temos que fazer isso como um compromisso. Por exemplo, domingo que vem nós teremos café e Bíblia. Quem nunca veio no café e Bíblia? A maioria aqui. Aprender a palavra de Deus, venha fazer parte, coloca isso como meta, foco, é a palavra de Deus. Eu preciso aprender, eu preciso conhecer Jesus, eu preciso conhecer mais a palavra de Deus. Gaste a sua energia em coisas que vão trazer bênção para a sua vida. Direcione a sua energia para aquilo que tem valor, que é buscar o reino de Deus. E por último, o amanhã não está nas tuas mãos. Descanse. Descanse. O amanhã não está em suas mãos. O amanhã está nas mãos de Deus. E se você confia em Deus, coloque a sua vida nas mãos dEle. E fale para Ele: Senhor, amanhã pertence a Ti. 2026 pertence a Ti, não a mim. Tudo que o Senhor me der, todo recurso, saúde, capacidade, sabedoria, entendimento, conhecimento, tudo que o Senhor me der, eu vou usar cada dia da minha vida. Vou usar hoje tudo que o Senhor me der da melhor forma possível.
Já foi falado aqui, né? Não sei quem falou a última vez aqui, esse assunto, se foi o pastor Heber quem falou, né? Tem a pessoa que é tão pobre que ela só tinha dinheiro. Mais ou menos isso, né? Tem gente que é assim, tem dinheiro, que é o que todo mundo parece que quer, mas tem dinheiro e nem a vida sabe aproveitar. Nem a vida sabe viver com o dinheiro que tem. Devia se aproveitar hoje com a família, ser generoso hoje, aproveitar hoje, jantar com a esposa hoje, abençoar alguém hoje, investir hoje, porque amanhã você não sabe de nada, porque amanhã não pertence a você. A ansiedade, queridos, é fruto, sabe do quê? De uma visão diminuída de quem é Deus e de quem é você, de quem somos nós. Nós temos uma visão pequena de Deus, não deveríamos, e temos uma visão insignificante de nós. Parecemos aquelas pessoas que Josué mandou na terra prometida, mandou os espias lá. 10 deles voltaram reclamando, murmurando, porque eles se concentraram aonde? Nos problemas. Colocaram a ansiedade nos gigantes. Lá tem homens poderosos, gigantes. Não olharam para as bênçãos que tinha a terra, não olharam para o que a terra daria para eles, porque era a terra que Deus prometeu. De 12 homens, 10 homens reclamaram e questionaram Moisés e questionaram Deus, porque queriam chegar lá e não ter problema nenhum. E Deus não falou que eles não teriam problema, como você vai ter nesse ano. Mas nós temos a promessa de que Ele estará conosco todos os dias. Lá, quando chegaram lá na terra prometida, Deus os abençoou ricamente. Eles venceram todos os gigantes que tinham lá. Então eles deviam estar concentrados no quê? No que Deus prometeu. Eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Mas estavam preocupados com os gigantes. Então, a ansiedade é fruto de uma visão diminuída de quem é Deus e de quem somos nós. Sabe qual era a visão dos 10? Nós somos tão insignificante que nós parecemos gafanhotos perto daqueles homens fortes. Então, se a tua visão de você mesmo é um coitado, que não deveria ser, a visão de você mesmo deve ser: eu sou filho de Deus, por meio de Cristo Jesus, no qual eu entreguei a minha vida, que eu confio para me conduzir todos os dias da minha vida. Não importa o que vai acontecer amanhã, Jesus prometeu que estaria comigo, que supriria todas as minhas necessidades. Então a inquietação é inútil para quem é filho de Deus. A inquietação é inútil. Viva um dia de cada vez, debaixo da confiança de que Deus já está no amanhã e cuidará de você da melhor maneira possível. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor? Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por nos reservar uma porção maravilhosa da Tua Palavra, dita pela boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
aquele que conhece plenamente o nosso Pai Celestial. Obrigado, Senhor, porque esta palavra nos ensina a confiar nas Tuas promessas, no Teu amor, na Tua fidelidade. Essas palavras, Senhor, vêm aos nossos corações como bálsamo, para nos trazer paz, segurança, para nos conduzir em vitória, Senhor, porque o amanhã não pertence a nós, o amanhã pertence ao Senhor. Deus, nós lançamos ao Senhor todo o nosso temor, toda a nossa inquietação, toda a nossa preocupação, todo o nosso sofrimento, os dias que vêm pela frente, nós lançamos a Ti, Senhor, e confiamos que o Senhor vai cuidar de nós, como sempre fez, em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, uma semana maravilhosa para todos.